Diário Mais de volta e aqui comigo, Eliandro Canto, né? A gente falando aqui, como prometido para vocês, né? De 15 em 15 dias, a gente com esse tema muito pertinente aí, falando sobre o trânsito e todos os seus males aí, que causam a nossa vida e a vida das famílias também, né? E aí a gente está falando então dos atletas paralímpicos, né, que foram vitimados aí pelo trânsito. É um número assustador, né? 30% de toda a delegação brasileira. A gente pra caramba, se não me engano, são 4.000 atletas. Bota 30% disso aí, é gente pra caramba, né? Muita gente, muita é isso gente. aí. E é essa problemática gigantesca que a gente vive, que muda a vida de milhares de pessoas todos os dias, mas as pessoas continuam não tendo consciência dessa problemática. Não vai acontecer comigo, né? Não vai acontecer comigo, mas acontece. Tanto acontece que aconteceu na vida desse famoso, né, que é o Fernando Fernandes, ex-BBB, foi o terceiro a sair naquela temporada, e um cara que tinha um futuro brilhante pela frente, nunca poderia imaginar que iria passar por isso, mas infelizmente aconteceu com ele, né, e é imprudência? Não sei, vamos deixar ele falar, né, para ver se o que ele fala, para a gente entender isso melhor. Pois é, e aí eu vou pedir ao Rodrigo, por gentileza, para colocar um videozinho. Presta atenção no que ele fala para você que está em casa. O modelo que sofreu um grave acidente de carro em São Paulo conta a sua batalha para reconstruir a vida. Vai ter que depender de mim. Eu, minha fé, minha força... E uma palavra que eu nunca tive, assim, que é paciência. Há 40 dias, um acidente de carro em São Paulo interrompeu os planos de um jovem modelo com uma promissora carreira internacional. Fernando Fernandes sofreu uma grave lesão na coluna e está paraplégico, sem movimentos da cintura para baixo. Bonito e atlético, o paulista de 28 anos ficou conhecido na segunda edição do Big Brother Brasil em 2002. Pela primeira vez depois do acidente, o Fernando resolveu falar sobre este momento. Como é que você está, Fernando? Se eu te falar que eu tô feliz, eu vou estar mentindo. Mas se eu te falar também que eu tô triste, eu também vou estar mentindo. Eu tô procurando viver o lado positivo, que eu acho que essa é a única forma, o único apego que eu tenho para sair dessa minha situação. Porque se a gente se apegar às coisas ruins e ficar matutando na cabeça, por que eu tô aqui, por que eu fui pegar o carro aquele dia, por que eu fui sair de casa. Então eu procuro não pensar, eu procuro ver as coisas boas dentro das coisas ruins para tentar crescer com isso. A batida aconteceu nesta avenida da Zona Sul de São Paulo. Era madrugada de sábado, dia 4 de julho. Fernando estava sozinho quando perdeu a direção na curva. O carro dele bateu nesta árvore, depois derrubou o equipamento de trânsito e só parou quando atingiu aquela outra árvore. As fotos da perícia mostram que a colisão aconteceu em alta velocidade. Lembro que eu saí de casa, fui jogar bola, fiquei com meus amigos e lembro que no caminho de casa eu acordei e depois estava no hospital. Fernando sofreu uma fratura na 12ª vértebra. Fragmentos do osso, além do impacto violento da batida, lesionaram a medula. Foram 6 horas de cirurgia para aliviar a pressão na área e colocar 8 pinos de titânio nas vértebras vizinhas. Para ter sustentação da coluna e construíram uma caixa de titânio em volta da medula para proteger a medula. Mas o trauma acabou paralisando a região abaixo da vértebra atingida. A princípio causou um desespero, chorei. Quando me falaram assim, você teve uma lesão completa, isso aí já me causou um impacto, né? Tive medo, muito medo. E agora? Será que eu não vou andar? Será que eu vou andar? Será que eu vou voltar a ter minha vida normal? Fernando faz parte de uma estatística preocupante. 80% dos casos de lesão na medula atendidos na rede de hospitais Sara, centros de referência em reabilitação, são causados por acidentes de trânsito. A maioria dos pacientes é como o modelo. 70% adultos, homens, jovens, 50% solteiros. Os rapazes se aventuram, né? Se sentem talvez invencíveis, né? Não vai acontecer comigo.
Fernando saiu do hospital há 10 dias e agora está concentrado na reabilitação. Vai, bora, vai. São 3 sessões de fisioterapia por semana. Estamos trabalhando bastante o controle de tronco, então, que são movimentos importantes para a independência funcional dele no dia a dia. Se transferir de um lado para o outro na cama, sentar e sair da cama e ir para a cadeira de rodas, ainda, por mais que esses movimentos possam parecer simples, a adaptação novamente é um pouco complicada e ele já tem passado bem por esse período. Aliás, quando você está sentado aqui, parece fácil, é fácil porque você está com apoio. A hora que você tira o apoio, você está sentado como se estivesse numa prancha de surf, numa piscina de gel. E o que você conseguir compensar com a perna, você tem que estar trabalhando com o seu tronco. Segundo os médicos, os próximos 6 meses serão decisivos para saber o quanto o Fernando pode se recuperar. Eu acredito muito na minha recuperação, mas também eu vejo a realidade. Eu sei que pode acontecer de não voltar. Aí, finalmente, o bom condicionamento físico dele tem ajudado. Fernando corria 15 quilômetros por dia, lutava boxe e jogava num time de futebol de artistas. A equipe chegou a ganhar um campeonato mundial na Rússia. Você é um cara de muita fibra, de muita vontade, de muita personalidade. Estamos todos nessa corrente para que você se recupere logo e possa voltar a preencher aquela lateral esquerda, aquele meio de campo, centroavante, ataque, defesa. Você joga em qualquer posição no nosso time. Boa sorte, vai com força, que eu sei que isso você tem demais. A forma que os amigos, sabe, estão me dando força, a forma que a família... Isso aí é meu combustível para acordar e para continuar lutando. Bom, gente, tem quanto tempo esse acidente? Foi em 2009. 2009 aí, nós estamos 7 anos mais ou menos, né? E aí hoje... O Fernando, ele é um atleta paralímpico, é remo, né? Remo, isso. Remo. Inclusive é campeão, é tetracampeão, né? Ele ganhou as 4 Olimpíadas que ele participou. Enfim, e é realmente um exemplo hoje de superação. Nem todo mundo consegue fazer o que ele faz. Muita dedicação, muito esforço, mas a própria vida, né, ajudou ele um pouco por ele ter sido já atleta a vida inteira. Agora é importante a gente dizer que essa lesão que o Fernando teve, que é uma lesão na medula espinhal, é uma coisa muito comum nos acidentes. O nosso corpo ele não foi preparado para sofrer nenhum tipo de impacto assim. No caso do Fernando, por exemplo, ele não teve nenhuma... não quebrou braço, não machucou o rosto, a lesão foi interna. A verdade, a nossa coluna ela é uma extensão do nosso cérebro. E dentro dessa coluna tem a medula, que são parece fios, né? Que liga o nosso cérebro ao resto do corpo. Então, se você tem um rompimento parcial, teoricamente você para de mexer algumas funções do teu corpo, dependendo de onde foi aquela lesão. No caso dele, ele teve um rompimento total, que é o que acontece na maioria das vezes. E por mais que a medicina venha avançando, são poucas as pessoas, raríssimas as pessoas que conseguiram ter, depois de um rompimento total, algum tipo de movimento. A pessoa, na maioria das vezes, ela perde completamente todo o movimento. Inclusive, ela para de controlar intestino, bexiga, atividade sexual, tudo. É o cérebro que manda, né? Então, se você teve um rompimento ali, você não tem mais a ligação, a informação do cérebro para o resto do corpo. E aí para tudo. Infelizmente, você viu lá que na rede Sara, 80% dos casos são casos que precisam de tratamentos na medula, né? Então, o tratamento é muito mais lento, muito mais demorado e, na maioria das vezes, irreversível. E eu acho muito complicado, na verdade. Eu não vou nem falar muito triste, é triste, né, lógico, mas assim, eu acho muito complicado porque tem toda essa questão da readaptação mesmo à vida. Quer dizer, você aprendeu a andar, a sentar de uma forma, a se locomover de uma forma, e de repente você tem que aprender a fazer isso tudo de novo, de outra forma, e aí de acordo com essas limitações, né? E mais uma vez, lembrando que assim,
a gente tem como, de certa forma, prevenir isso. Claro, né? claro. Fazendo tudo isso que a gente está falando aqui no trânsito, né? Gosto muito daquela plaquinha gentileza gera gentileza, do saudoso aí, profeta do Rio de Janeiro, porque eu acho que é isso, né? É isso. Você ser gentil no trânsito também, de repente você está impedindo aí uma série de acidentes. Sim, né? E você vê que as estatísticas mostram que 70%, de 70% a 80% dos acidentes acontecem com homens. Então aquele ditado antigo, né, que mulher no volante, perigo constante. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque é exatamente o que eles falaram. Os homens, eles acabam se arriscando muito mais. O carro te dá um poder que, na verdade, você não tem esse poder de correr até aquela velocidade, de se sentir seguro, porque você tem toda uma armadura ali, que é o próprio automóvel. E isso te dá a segurança de querer correr, o motociclista de querer empinar, né, enfim, de fazer o zigue-zague, achando que nada vai acontecer com ele, mas vai acontecer. E se você está de moto, independente de você estar certo ou errado, as lesões vão ser graves e muitas vezes irreparáveis. Muito mais graves, né? Porque o cara está ali praticamente só com capacete. Ele não tem aquela armadura que o carro tem. Não tem a armadura que o carro tem. De repente, o airbag, para dar uma força, né? Quem tem um carro mais novo, enfim, eu acho muito mais perigoso. Você tocou num ponto até que a gente vai sair um pouquinho, mas um segundo, eu só quero lembrar as pessoas que estão em casa, que muitas vezes, agora pelo airbag ser obrigatório, né, a partir de 2014, todo carro fabricado nacionalmente, ele tem que sair com airbag de fábrica, e antes isso não era obrigatório. Porém, as pessoas que têm airbag agora no carro acham que estão seguros. Mas um aviso, o airbag sai a uma velocidade de 250 km do painel do carro para proteger, para ajudar. Porém, se a pessoa tiver sem o cinto de segurança, essa velocidade vai fazer com que o impacto em cima da pessoa possa matar a pessoa. Então, as duas coisas só funcionam juntas. O airbag, ele funciona muito bem quando você tem o cinto de segurança. Ele é um complemento. Ele é um complemento, exatamente. Separadamente não funciona, tá? Muitas pessoas, tá? Isso são estatísticas e inclusive testemunhos que a gente tem aí dos amigos do Corpo de Bombeiro, morreram por causa do airbag, porque não estavam usando o cinto de segurança. Então a Nina tocou num ponto, é bom a gente lembrar que o airbag e o cinto de segurança trabalham muito bem juntos. Então daqui para frente nunca esqueça de colocar o seu cinto de segurança e o airbag vai te ajudar a salvar a tua vida. Com certeza, né? E aí, gente, lembrando que o Eliandro tem um projeto muito bacana, né, que é o Salva Vidas no Trânsito, o Clubinho Salva Vidas, a gente está sempre falando aqui no programa que é uma ferramenta imprescindível aí para a educação das nossas crianças, porque criança a gente ainda consegue educar, o adulto é muito mais difícil de reeducar, né? Perfeito. Porque aí ele esquece a educação em casa, dentro do armário e sai sem ela, verdade. né? A única forma da gente ter um mundo melhor, da gente mudar não só a questão do trânsito e dos acidentes, mas no mundo melhor de forma geral, falando da questão ambiental, social, que o mundo vive, é através da educação. E a educação de base, a educação dos nossos filhos. Quando a gente tem uma educação muito boa de base, com certeza a gente vai ter um cidadão muito melhor. Agora a gente tem que fazer o possível, isso dentro da nossa casa, não só cobrar da escola, porque a escola tem a obrigação de ensinar os nossos filhos a ler e a escrever. E nós temos a educação de ensinar os nossos filhos a viver. Com certeza. Né? Então tem uma diferença muito grande que muitas vezes as pessoas, nós mesmos, nos confundem, mas é isso. A escola tem uma obrigação e os pais têm uma outra obrigação. É um trabalho em conjunto aí, trabalho né? em conjunto. Mas aí, Eliandro, quem está em casa e tem criança assistindo, porque a gente também é assistido por um monte de criança, graças a Deus, né? As crianças gostam da tia Nina aqui, né? Como é que elas fazem para acessar o clubinho? Então, clubinhosalvavidas.com.br. É só acessar o site, fazer o cadastro gratuito e aprender brincando. E quem tem o tablet ou celular, basta digitar na Google Play também, ou na App Store, Clubinho Salva-Vidas. Só digitar Clubinho Salva-Vidas, né? Vai aparecer o aplicativo para baixar também gratuitamente e aprender brincando. E é bacana porque tinha
Tinha um parque em São Paulo, acho que era o Parque da Mônica, era num shopping, dentro de um shopping, tem anos já que eu vi, que eles tinham como se fosse a rua mesmo, aí tinha um guarda, uma pista com as placas de trânsito, e tinha um carrinho, e a criança ia aprendendo ali naquele parquinho. É muito legal, interessante. É isso mesmo. E também, assim, a gente tem um canal no YouTube, né, com muitos desenhos animados falando sobre cidadania, trânsito, meio ambiente e tudo mais. Então, as crianças que gostam muito de estar assistindo desenhos animados no YouTube, Galinha Pintadinha e vários outros, tem lá agora o Edu, né, e o Clubinho Salva-Vidas, que ensina educação no trânsito, cidadania e cuidados com o meio ambiente. E as crianças estão amando cada dia mais, graças a Deus. E é esse o caminho, né? É ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças, e para que a gente tenha um mundo melhor, mais feliz aí, igualitário, né, para todos nós. Com certeza, né? E aí já vou fazer o convite aqui muito adiantado, né? Traz o Edu pro Dia das Crianças, então. Opa, tá fechado. A gente vai fazer aqui um dia, seria a semana toda, mas aí cortaram minhas asinhas, vai ser um dia das crianças aqui em outubro, a gente vai fazer uma coisa bem bacana com crianças, tá? Se bobear, até a apresentadora vai ser criança, tá? E aí o Edu tá convidado, então, para brincar aqui com a gente. Beleza, vamos estar junto aqui. Bacana, né? A gente ensina um pouquinho também para as crianças de casa. É isso aí. Né? Eliandro, muito obrigada, então, mais uma vez pela tua participação, sempre trazendo aí, né, não é nem um puxão de orelha quem dou sou eu, né? Mas, assim, uns toques bacanas, umas informações bacanas, para a gente até começar a mudar um pouquinho o nosso dia a dia, para a gente evitar essas coisas todas ruins que acontecem no trânsito, né? Sim, eu que agradeço, eu acho extremamente importante a gente estar sempre tocando nesses assuntos, como você falou, informando mesmo a população de forma geral, porque a gente, na verdade, tem um problema cultural. Muitas vezes, eu, por exemplo, não fui criado assim, né? A vida me ensinou, o projeto me ensinou, meu filho me ensinou, e eu quis aprender para poder multiplicar essa informação. Não adianta só a gente ter o conhecimento e a gente não multiplicar, não passar isso para as pessoas que estão em casa. E você faz isso aqui maravilhosamente bem, né? Trazendo as pessoas que têm conhecimento para poder multiplicar e levar essa informação toda para quem está em casa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vale a pena. Obrigada, tá? E aí, gente, ó, daqui a 15 dias ele está de volta, tá? Com outro tema pertinente aqui pra gente. E aí, gente, assim, quando você for sair de carro, bota teu cinto, não deixa seu filho, que é pequenininho, no banco da frente, bota lá no banco de trás, com cinto de segurança legal, tem a cadeirinha, bota na cadeirinha, presinha. E aí, no trânsito aqui em Teresópolis, né, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Cara, tem gente esperando para atravessar na faixa de pedestre, não custa nada. Deixa o cara atravessar, deixa a senhora atravessar, não sai arrancando com o carro, né? Que a gente às vezes vê muito disso. A pessoa está no meio da faixa e o cara está arrancando com o carro, não deixa a pessoa atravessar, enfim. Obedece a sinalização de trânsito, né? Aquele sinal amarelo, o vermelho é ande, né? O vermelho é pare, o verde é ande. O amarelo não é para sair correndo, não. Aquilo não quer dizer para você sair correndo. Aquilo quer dizer, opa, o sinal vai fechar, para você já ir diminuindo lá o teu ritmo enquanto o sinal está aberto ali e vai fechar. Então não é para sair correndo, né? Motoqueiros, motociclistas ou sei lá que raio vocês são, pelo amor de Deus, gente, está ficando difícil de conviver com vocês no trânsito. Estou falando enquanto motorista e enquanto pedestre, porque eu ando de carro, mas eu ando muito a pé também. Minhas filhas andam a pé, meu marido anda a pé. E está ficando muito difícil o convívio com vocês, tá? Me desculpa se você está se sentindo aí ofendido. A intenção não é de ofender, mas sim de te dar um puxão de orelha, porque realmente está complicado e alguma coisa de muito grave vai acontecer. Já, infelizmente, a gente vai ter essa notícia aqui amanhã ou depois de mais um acidente, entre tantos acidentes que a gente vê em Teresópolis acontecendo aí por causa de moto, tá? Então, principalmente os motoboys aí, eu faço um apelo às empresas de Teresópolis, né, que utilizam esse serviço do motoboy. Dá um puxão de orelha, né? Pega no pé ali, ó, vamos respeitar. Nada de sair costurando, desesperado para chegar correndo no lugar, porque às vezes você não vai nem conseguir chegar no lugar, tá? Se continuar assim do jeito que tá ficando difícil, né? E mais uma vez pedir aí o help, um socorro do poder público para que retorne com a Guarda Municipal para as ruas de Teresópolis, mas não é para ficar encostado no carro, conversando, batendo papo com um amiguinho do lado, não.
e nem no celular. É para realmente fiscalizar e ajudar as pessoas que têm dificuldade para atravessar ou que estão fazendo bobagem no trânsito. Enfim, eu acho que a gente paga imposto para isso e eu quero ver esse serviço retornando para a nossa comunidade, tá? Então, ó, vou ficando por aqui. Um grande beijo aí para vocês, boa noite e amanhã a gente está de volta aqui com o Diário Mais, 5 horas da tarde, ao vivo para você. Tchau. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.